Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o lateral direito Orejuela. Será que poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro depois da não vinda, do lateral direito Tinga, que, para falar a verdade, não faria só um papel como lateral, mas também como um zagueiro, Mas será que o colombiano, que teve uma ótima passagem pelo Cruzeiro, mesmo naquele ano péssimo, de 2019, poderia voltar a ser uma alternativa? Quero comentar aqui nesse vídeo, além também do volante Rômulo, anunciado pelo Internacional, jogador que, na minha opinião, já era para estar há muito tempo, no Cruzeiro. Quero dar aqui um pouco mais de detalhes, além também do Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense, que foi muito especulado aqui no clube, que vive um bom momento com a camisa do Fluminense, que no caso muita gente ficava com esse pé atrás, inclusive eu, principalmente, eu falava muito disso, era a questão física, que não tem sido um problema nesses primeiros jogos com a camisa do clube. Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês. Estamos bem próximos dessa marca aqui, de 38 mil inscritos, falta um pouco mais de 220. Quem puder se inscrever, deixar seu like e compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. E também vou deixar um Instagram nosso aqui, do Cruzeiro News, tá aqui na tela, Cruzeiro News 21. Eu posto muitas informações, memes, notícias por lá também. Estamos quase chegando a 33 mil inscritos, seguidores lá no Instagram. Conto com a ajuda de vocês. E falando assim em jogo, quero comentar sobre o jogo do Corinthians. E se você não tem onde assistir essa partida, tem aqui a dica para vocês do Clube KTV, que no caso você pode assistir esse jogo com planos mensais a partir, no caso, de R$30, Para você assistir aí vários jogos do Cruzeiro nesse próximo mês, para você ter uma ideia. Vai ter jogos aí contra o Corinthians, contra o Grêmio, contra o Náutico na Copa do Brasil. E para você assinar aí com apenas R$30, eu vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo na descrição. Nosso parceiro aí que tem mais de 2 anos, de divulgação lá no Instagram, aqui no YouTube também, mais de 1 ano e meio. Então, para você acessar com esse super preço de a partir de R$30, vários planos para você assistir jogos ao vivo, não só do Cruzeiro, todos que vai ter Champions League, Libertadores, Campeonato Brasileiro e filmes, séries, excelente. Os últimos jogos do Cruzeiro todos eu assisti por lá. Eu estou aqui em Buenos Aires e o Premiere não estava funcionando, o Clube KTV foi a minha solução. Então, para você assistir de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, tá aqui o link embaixo. Bom, quero começar aqui falando já sobre o Marcelo, lateral que foi muito especulado no Cruzeiro desde o primeiro dia que o Ronaldo comprou o clube, até porque tinha essa associação do Ronaldo com o Marcelo, que existe realmente. Desde quando o Ronaldo jogava por lá, o Marcelo já estava nessa transição, iniciando a passagem dele pelo Real Madrid, mas assim, nunca teve uma grande proximidade do atleta, por exemplo, de ser indicado pelo Ronaldo Fenômeno para algum dos clubes que ele comprou, igual o Valladolid desde 2017, nunca teve nenhuma especulação nesse sentido, e teve assim no Cruzeiro por vários portais espanhóis. Mas realmente ter algo confirmado que o Cruzeiro procurou, quase nada, e o Marcelo tinha sempre bem claro, Até falava isso nos vários vídeos que eu trouxe aqui no canal, de que se ele voltasse para o Brasil, ou seria para o Botafogo ou para o Fluminense, os dois times onde ele tem uma boa relação, Ele é revelado pelo Fluminense, mas sempre torceu a família dele também para o Botafogo. Então, ele acabou indo aí para a equipe do Fernando Diniz, onde tem um bom início de ano até aqui. 3 jogos e um gol marcado, um gol desses na vitória, por 4-1 na goleada contra o Flamengo, que garantiu o título do Carioca. E tem menos de 2 semanas, que o Marcelo começou a jogar pelo Fluminense na estreia contra a Libertadores, depois joga aí também contra o Flamengo e depois contra o Paysandu. No caso, foram 3 vitórias da equipe do Fluminense, que vive um bom momento, no campeonato, nesse início de temporada. Então, nesse primeiro momento, não parece essa questão física ser um grande problema do lateral de 34 anos, que não vem conseguindo jogar há muitos anos, Para te falar a verdade, o último ano que ele jogou mais de 40 jogos, que é uma média ok para o Brasil ou para o futebol europeu, foi na temporada 2017-2018, a última Copa do Mundo, no caso na Rússia, em 2018, que ele jogou 44 jogos, 5 gols e 10 assistências. Últimas 2 temporadas no Real, 19 jogos em uma e 18 jogos na outra. Antes disso também 23 partidas e ficou 6 meses no Olympiacos com 10 jogos apenas. Mas mesmo assim ainda marcou 3 gols e 2 assistências na equipe da Grécia. E você aceitaria ele aqui no Cruzeiro? Mesmo se você aceitasse ou não, a questão financeira já pesaria bastante, Até porque o Marcelo tem um salário no Fluminense próximo dos 800 mil a R$1 milhão por mês. Dando sequência aqui, quero falar sobre o Rômulo, volante que foi anunciado como novo reforço do Internacional, empréstimo junto ao Atlético até dezembro de 2023. De acordo com o Jorge Nicola, o passe do volante está fixado em próximo dos 3,5 milhões de reais, caso o Internacional queira comprá-lo junto ao Atlético, e valor razoável, Porque essas cláusulas têm que ser bom para as duas partes, porém se ele se destacar demais, tenho certeza que esse valor de
de 3 milhões e 300 vai ficar muito barato, próximo do potencial, né, que tem o jogador, que está aí atualmente com 23 anos de idade e que teve uma excelente passagem no Cruzeiro lá na base em 2019. Naquele ano foram aí 38 partidas e 4 assistências. Acabou não permanecendo no Cruzeiro porque ele estava emprestado junto ao Desportivo Brasil. Foram várias questões, dentre elas a bagunça que estava no Cruzeiro naquele ano, pós-rebaixamento, e também não tendo condições financeiras, né, para comprar o jogador. Não é à toa que o Cruzeiro até hoje tem pendências com o Desportivo Brasil, com o Maurício, com o Ederson e também com outro jogador que chegou, né, no caso desse pacotão, que foram 4 reforços do Desportivo Brasil lá na temporada de 2018 e também em 2017. Então assim, depois disso ele vai para o La Serena do Chile, time que estava na primeira divisão. Ele começa a jogar de lateral direito, ficou aí 2 temporadas, 1 ano e 6 meses por lá, onde foram 38 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ele volta no ano passado para o Brasil e vai para o Juventude. Assim, bom porque o time estava na Série A e ele teve um desempenho razoável. 8 partidas e 1 gol. Acabou o contrato dele com o La Serena do Chile e ele foi jogar no Atlético, onde fez uma ótima campanha, tá? No Campeonato Mineiro. Eu só fui saber que ele estava no Atlético quando eu vi na segunda rodada contra o Cruzeiro. E aí ele jogou muito bem nesse jogo, jogou bem contra o Atlético também na fase mata-mata. 8 jogos pelo Atlético, 1 gol. E agora chegando no Internacional, onde vai reencontrar com o Maurício, né? 2 jogadores da base do Desportivo Brasil, jogaram juntos no Cruzeiro e agora lá no Internacional. Quero que você deixe aqui embaixo, então, o que você acha do Rômulo? Se poderia ser uma alternativa, na minha opinião, poderia ser uma ótima desde o ano passado. Por quê? Precisam lembrar que em agosto o Cruzeiro buscava um volante, trouxe o Pablo Cires, queria o Fernando Henrique do Grêmio. Na minha opinião, o Rômulo, que estava de saída do La Serena, poderia já ser uma boa opção. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. E para terminar, quero falar aqui sobre o Orejuela, lateral direito de 27 anos de idade. Será que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Que assim, o Cruzeiro tentou contratar o Tinga junto à Fortaleza. A proposta seria, de acordo com as informações que temos, 4 milhões de reais para comprar os direitos econômicos do jogador, que é um valor bem considerável, tá? Ainda mais um atleta de 29 anos. Mas, pelo que parece, o Cruzeiro tinha muito mais interesse de ver o Tinga como um zagueiro do que propriamente como lateral direito. Tudo bem, eu acho que ele tem características muito boas para um zagueiro. O Luciano Castan é bom também para sair jogando, só que o Tinga também faz esse papel, não sendo um zagueiro extremamente bom, defensivo, e eu acho que seria muito melhor ele de lateral mesmo, né? Mas pela carência do elenco hoje do Cruzeiro nessa posição, acho que ficaria isso mesmo. O William como lateral e o Tinga para fazer esse papel como zagueiro. Porém, se o Cruzeiro ainda tivesse interesse em buscar um outro zagueiro no mercado e deixasse o Tinga como lateral direito, não seria tanta loucura assim. Por quê? Porque o reserva imediato é o Igor Formiga do William. O William não tem uma condição física perfeita. Por exemplo, nesse jogo contra o Náutico ele sentiu bastante, acabou sendo substituído, normal, porque ele ficou quase 2 anos e meio quase sem jogar, né? Jogando pouquíssimos jogos nesse período e está, na minha opinião, até muito melhor do que eu imaginava quando ele foi contratado. Pensei que ele ia voltar só em junho, julho, e foi um ótimo reforço, nem tenho o que contestar o William, que tem muito o que evoluir ainda aqui no Cruzeiro. Mas para esse reserva imediato vai ser o Igor Formiga, porque o Gasolina machucou e não tem previsão de volta do lateral direito. Então acho que o Cruzeiro, se buscasse um lateral, ainda mais igual o Tinga, né, que podia jogar de zagueiro, seria perfeito. Porém, será que o Orejuela poderia ser uma boa alternativa? Lateral de 27 anos de idade, que o colombiano não tem se encontrado basicamente desde a temporada de 2020 pelo Grêmio, né? Por quê? Ele teve altos e baixos na sua carreira, mas vamos voltar lá. Ele surge no Deportivo Cali, é vendido para o Ajax. No Ajax não consegue muito bem, 4 jogos só no time principal e foi emprestado ao Cruzeiro em 2019. 35 jogos pelo Cruzeiro, 2 gols e uma assistência. O Cruzeiro compra ele, né, com a ajuda do Pedro Lourenço. Se eu não estiver enganado, porque tem muito tempo, né? Acho que foi 6 milhões de reais. Pedro Lourenço empresta para o Cruzeiro e o Cruzeiro logo em sequência, um ano e meio depois, vende ele para o São Paulo por 13 milhões, que foi uma boa negociação, né, do Cruzeiro, coisa que eu acho que deveria ter feito com o Matheus, com o Bidu, não esqueci o primeiro nome dele, mas enfim, com o Bidu. O Cruzeiro tinha que ter feito isso junto ao Guarani e ter vendido para o Corinthians, mas enfim. Então assim, ele vai para o Grêmio naquele ano de 2020, emprestado pelo Cruzeiro, 30 jogos, 1 gol e 4 assistências, foi muito bem. Depois o São Paulo compra ele por 13 milhões, só que não consegue jogar. 15 jogos e 1 gol pelo São Paulo, depois é emprestado ainda ao Grêmio em 2022, 8 partidas, nada bem, não consegue jogar com frequência, e ainda é repassado para o Atlético Paranaense no final do ano passado, onde começa como reserva, assume a titularidade e termina o ano como reserva, muitos altos e baixos. Não é à toa que o Atlético não teve interesse de comprá-lo. 19 partidas, 1 gol e 1 assistência, e nessa volta aqui com o Rogério Ceni, 7 partidas apenas até aqui.
do mesmo jeito, ele começa sem jogar, depois joga 2, 3 jogos como titular, fica no banco de reservas e depois nem sequer é relacionado. Então, muitos altos e baixos. Tenho certeza que se o Cruzeiro conversasse com o São Paulo, o empréstimo do jogador poderia, assim, tranquilamente conseguir. E será que seria uma opção ruim assim mesmo? Eu tenho minhas dúvidas porque ele se lesiona bastante. Não tem conseguido jogar com muita frequência, apesar de uma reta final razoável pelo Atlético Paranaense no ano passado. Mas vendo essa opção, pensando racionalmente, você prefere quem para ser o reserva do William? O Igor Formiga ou o Orejuela? Então, acho que isso aí para mim, na minha mente, é muito claro, né? É uma ótima opção para um segundo tempo. Lembrando que ele pode atuar até mais avançado. No Cruzeiro, em 2019, ele chegou a fazer uns papéis de ponta direita mesmo, né? Inclusive contra o Santos, na derrota fora de casa, que ele foi muito bem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha, então, do lateral direito colombiano se chegasse de graça? Só pagando o seu salário, que é próximo dos 300 mil, ok. Mas se tivesse que comprar ele, em definitivo, aí que seria um pouco mais complicado. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. E vou deixar outras sugestões de conteúdos que já trouxemos nessa última sexta-feira, no sábado aqui para vocês, que vai estar na tela. E no domingo, aqui no canal, deve sair 2 vídeos antes do jogo. Como eu posto aqui em média, um primeiro por volta de 10 horas da manhã e o segundo ali por volta de meio-dia. O jogo sendo 4 horas, eu devo gravar um pós-jogo ainda para sair por volta ali de umas 6h30 para vocês. Valeu, galera. E para você assistir o jogo, né? O link está aqui embaixo na descrição do Clube KTV e para você apostar lá na Bet7. Valeu, galera.